Galera, beleza? Aqui quem fala é JB Bateia. Então eu gostaria de compartilhar com vocês uma aula um pouco bem rápida, um assunto muito curioso, um assunto bastante amplo no meio musical, só que pouca gente tem conhecimento sobre ele. Vamos falar sobre as estruturas da música. Estou falando nada mais, nada menos de que algo que sustenta, é como se fosse um pilar. É toda a formação inicial daquilo que vai ser gerado em torno de algo ou daquilo específico. Então a música por si só, ela nos dá uma base de pelo menos 3 quesitos que vem a ser a sua estrutura: a introdução, o desenvolvimento e o fechamento ou término da música. Então, de forma base, nós temos esses três pontos que poderiam ser a estrutura da música. Vamos analisá-los agora um a um, ok? Começamos pela introdução. Na introdução, nós temos basicamente 2 tipos de introdução. Lembrando que esse tipo de termo estou utilizando uma concepção pessoal baseada em anos de carreira musical e estudo também musical. Vejamos. Primeiro tipo de introdução, nós temos a introdução tradicional. O que vinha a ser isso, JB? A introdução tradicional é quando nós temos a introdução da música que é composta apenas pela parte da banda em si. De que maneira? Somente os instrumentos, os instrumentistas fazendo toda essa concepção, toda essa preparação harmônica, melódica e rítmica para assim ser conduzida posteriormente pela voz. Então temos lá a introdução tradicional, que é o que mais é utilizado hoje no Brasil e também no mundo afora. O segundo ponto, ou a segunda possibilidade de introdução, que vem a ser a introdução não tradicional, ou como eu costumo chamar de introdução mesclada. Vamos lá. Uma introdução mesclada é quando eu tenho pelo menos 2 elementos que se completam. Tá? Eles fazem, no caso, uma mesma linha tênue, que seria, no caso, o quê? Nós temos aí 2 subtipos de introdução não tradicional, ou introdução mesclada. Vem a ser uma introdução que ela tem um foco voltada para a parte harmônica com elementos da parte melódica, ou uma introdução melódica com elementos da parte harmônica. Então eu tenho esses 2 subtipos desse segundo tipo de introdução, que é a introdução não tradicional. Tá? Como seria isso? É quando tem um foco da introdução harmônica, só que eu utilizo recursos de voz, recursos melódicos para pontuar algumas características harmônicas. Estou lá tocando, E aí, durante esses compassos, esses elementos, estão surgindo alguns preenchimentos vocálicos, preenchimentos de voz, que pode ser voz sintética, voz até mesmo gravada por um ser humano. Então, isso aí dá uma conotação da parte harmônica, a parte de notas em si, com esses elementos melódicos, se tratando da parte do vocal. E o reverso, quando tem uma introdução, geralmente tem algumas músicas aqui no Brasil que é comum eles fazerem o quê? Pegarem a parte, o coro da música em si, o refrão, lançarem como parte introdutória, trazendo alguns elementos harmônicos para pontuar a direção da voz, deixando ela redondinha dentro do metrônomo. Isso seria, no caso, um tipo de introdução não tradicional, focando na parte melódica e assim sugerindo, no caso, alguns pontos harmônicos, rítmicos também. Beleza? Agora vamos para o segundo ponto, a segunda estrutura da música, que é o desenvolvimento. Nessa parte aí, a gente vai ter uma abrangência um pouco maior. Temos o que? Temos aí, geralmente o desenvolvimento ele pode ser caracterizado por pelo menos 3 partes também. Temos o que? Na primeira parte do desenvolvimento, nós temos aí a parte responsável por fazer a explicação da música. É onde eu tenho toda a carga composta por letras, palavras em si da música, onde eu vou explicar todo o contexto da minha música nessa primeira parte do desenvolvimento.
Geralmente a primeira parte do desenvolvimento está associada ao quê? As dinâmicas baixas, ou seja, de baixa altura, né? Ou, em até alguns casos, dinâmicas também de média altura, porque a gente está fazendo processo de transição. Saímos da introdução, vamos adentrar no desenvolvimento da música, então eu preciso ser o mais claro possível. Então fica mais fácil para poder trabalhar nas regiões de baixa dinâmica, porque vai trazer uma suavidade para a minha música. Então fica mais fácil com que a letra venha a ser explicada. Beleza? Logo em seguida nós temos, acompanhando essa mesma transição, nós temos a segunda parte do desenvolvimento, que é o quê? Que é o ápice da música, geralmente na forma tradicional que conhecemos, que vem a ser o caso clímax, né? Nós chamamos, os mais antigos chamam de coro, os mais novos chamam de refrão, né? Que é geralmente aquela parte da música que se repete por mais de uma ou mais de duas vezes na mesma música. Então nessa parte nós temos aí o refrão, o coro. Então a parte que já vai trabalhar basicamente da sua essência com as dinâmicas altas. Então, ou seja, o cara tá lá, né? Aquela música, aquele ponto que está se repetindo na música, que está empolgante, então eu sei que ali está o clímax da música. Então eu estou trazendo toda a cadência, a dinâmica alta para cima, estou jogando a banda, estou jogando, no caso, essa estrutura harmônica, melódica e rítmica no alto, para manter uma cadência positiva, uma cadência, né, bem eufórica, beleza? E logo depois nós temos a terceira parte, não menos importante, temos a terceira parte, que no caso, ela está associada à primeira parte do desenvolvimento. Perceba que na maioria dos casos, eu não estou falando todos, tá? Antes que alguém julgue, não sei, então eu estou falando de forma bem sucinta. Na maioria das vezes, é só você pegar as músicas que você costuma escutar mesmo e fazer esse esquema que eu estou falando aqui, que é a estrutura musical. Se você for analisar, se formos analisar, no caso, nós temos o quê? A terceira parte do desenvolvimento, logo quando a gente sai do clímax da música, né? Lembra que eu falei, clímax, parte alta, estamos lá em cima, sai do clímax, vamos voltar para a parte cantada. Nesse caso nós estamos voltando para a terceira parte do desenvolvimento. Só que a terceira parte, geralmente, do desenvolvimento é metade da primeira parte, ou as partes finais da primeira parte do desenvolvimento. As partes ali da fala finais. Ele utiliza essas partes finais para pontuar novamente e já pegar caminho, subindo novamente para a segunda parte. Então eu vou ter introdução, aqueles tipos de introdução que estudamos. Vamos ter a primeira parte do desenvolvimento, para explicar muito bem o contexto da música. Vamos ter o clímax da música, que é a segunda parte do desenvolvimento. Retornamos na terceira parte do desenvolvimento, fazendo as falas e metade da fala da primeira parte do desenvolvimento ou o final das falas. A gente pegar o gancho e subir novamente nas dinâmicas altas. Então, ou seja, eu entendo que com isso, que na terceira parte do desenvolvimento eu vou estar trabalhando geralmente com as dinâmicas médias ou altas, geralmente. Eu estou trabalhando com esse tipo de dinâmica, média ou alta. Então eu tenho na primeira parte do desenvolvimento dinâmicas mais baixas ou médias, segunda parte dinâmicas altas, que eu estou trazendo o clímax da música, terceira parte estou trabalhando com dinâmicas médias ou altas, para a gente fazer esse elo de ligação entre a terceira e retornando novamente para a segunda parte, beleza? E por fim, não menos importante também, nós temos o fechamento ou término da música. Nesse ponto aqui, perceba que a gente vai fazer o quê? A música ela tem que ter os níveis de forma gradual. Seria muito estranho começar uma música muito forte e do nada simplesmente mudou o compasso, todo mundo morreu de vez. E abaixar. Simplesmente a dinâmica cai extremamente. Fica muito atípico. Entende? Então não é algo tão audivelmente legal. Seria bom que tivesse esses elos de transição. Então é para isso que existem essas estruturas. De forma base, o fechamento ou o término serve para isso também. Você está indo lá, terminou, fez a terceira parte do desenvolvimento, voltou para a segunda parte, jogou o clímax. Aí você pretende terminar a música, você já joga para o término ou fechamento da música. De que maneira? Trabalhando nas dinâmicas médias, baixa, não nessa ordem contrária, sempre nessa mesma ordem, de média para baixo.
Por quê? Porque você pretende terminar. Então tem que ter uma sensação de queda da música. Você tem que abaixar o volume. Ou você pode utilizar, no caso, um recurso musical, né? Fazendo, no caso, a diminuição do volume digital programado lá pelo cara que está fazendo a mix da banda. E ele vai fazer, no caso, essa diminuição lá no controlador, né? Lá nos preamps. Ele vai fazer o quê? A banda está lá no clímax, mudou para o fechamento. Só que mudou da dinâmica alta, foi para uma dinâmica média. Só que eles querem terminar nessa dinâmica média, para dar uma sensação de que vai rolar algo mais. Só que aí eles vão abaixando o volume. É como está fazendo. Ou seja, eu não parei de tocar na mesma dinâmica média, mas o volume foi sumindo gradativamente. Isso cria essa sensação, né, de fechamento também da música. Também isso é um recurso bastante utilizado, principalmente nas bandas, né, de rock, nas bandas de metal e esses outros elementos também. Beleza? Então fica aqui essa pequena dica para vocês. Espero poder ter ajudado, né? Também estou aberto para mais informações, críticas, opiniões de vocês, o que vocês acharam do vídeo. Podem colocar aqui nos comentários. Estarei lendo e verificando também cada um de vocês. Tá? Meu abraço. Até mais.